Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e verso 1. João 3, essa primeira. Isso, João capítulo 3 e versículo 1. Versículo 1. Amém? Vamos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém? Amém. Diga comigo: meu Deus, Deus, fala comigo através da tua palavra. Diga: Senhor, fala, Senhor, ao meu coração, pois eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Podeis vos assentar, desocupar as suas mãos e louvar a Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, irmãs, a palavra do Senhor sempre é muito clara. Ela sempre tem um alvo, sempre tem um endereço certo. E o endereço sempre é o nosso coração, a nossa mente. E esta palavra fala a respeito de um homem que possuía autoridade, um homem bem visto, um homem que de repente as pessoas, quando olhavam para ele, olhavam com um olhar de maior respeito, por ele ser um príncipe, um homem que possuía autoridade, um homem que tinha conhecimento de causas. E esse mesmo chamava-se Nicodemos. De repente, por um vazio na sua alma, de repente, por perguntas sem resposta, ele vai de noite ter um encontro com Jesus. E quando eu li essa palavra, eu me perguntei ao Senhor: Senhor, por que será que Nicodemos, ele foi ter um encontro com o Senhor durante a noite? E a Bíblia faz menção de dizer que foi durante a noite. E como nós, crentes pentecostais, não cremos em acaso e nem em coincidência, para tudo há um propósito, até por estar escrito esta palavra dizendo que ele foi à noite, eu tenho certeza que havia um propósito. Eu entendo que Nicodemos, por ser uma pessoa que possuía autoridade, uma pessoa conhecida, ele pensa no seu coração e na sua mente: se eu for ter com Jesus durante o dia, muitas pessoas vão ver, e eles vão pensar o seguinte: poxa, o que Nicodemos está indo fazer atrás de Jesus? Ele já é um grande homem, um homem que conhece tudo, um homem que tem poder e autoridade aqui na terra. O que ele está indo fazer atrás de Jesus? Então Nicodemos, com a sua altivez humana, com o seu orgulho, ele pensa: eu não vou até Jesus para que as pessoas vejam, então eu vou arrumar uma forma de eu ir de noite, para ninguém ver. Não é assim que muitas pessoas fazem, irmãos? Tem pessoas que Escondido. tudo o que vai fazer no mundo espiritual tenta fazer escondido, por de repente
ter vergonha de mostrar para as pessoas que ela está se humilhando. De repente, por vergonha de que as pessoas a vejam e digam, poxa, mas é fulana, é fulano, essa pessoa eu conheço, por que ela está se humilhando? Né? Então, às vezes, nós temos um orgulho tão forte no nosso coração, na nossa vida, que nós não conseguimos se humilhar na presença de Jesus, porque tememos que as pessoas vejam e digam alguma coisa ao nosso respeito. Tem gente que não vem para a igreja, mas está cheio de desejo de vir, mas não vem porque a família ou o fulano e o ciclano não gosta. Daí ele, para não mostrar para a pessoa o contrário do que ela pensa, não vem para Jesus. Nicodemos, ele diz, eu vou de noite. Vou de noite porque daí ninguém vai ver. Ainda mais eu. É um homem de autoridade, cheio de etiqueta, né, de protocolo. Eu, não, já para ninguém ver, eu vou de noite. Daí ninguém vai ver. Daí ninguém vai saber que eu, Nicodemos, precisei se humilhar para alguém. Ninguém vai ficar sabendo que eu, Nicodemos, precisei se humilhar para Jesus. Será que não há um sentimento desse no seu coração? Às vezes tem esse orgulho ao ponto de chegar num lugar e preferir dizer que você não é crente, para que as pessoas não te olhem de uma outra forma. Porque tem isso, né? O crente, ele é olhado de outra maneira. O crente hoje, nessa atualidade, as pessoas olham para uma pessoa que serve a Deus e vê ele como um quadrado, um moda antiga. Não é assim que as pessoas veem? Um cristão? Sim. Daí você, por causa disso, por esse motivo, você pensa assim, bom, eu não vou dizer que eu sou crente para eles. Se eles me perguntarem, se eles disserem assim, fulana, a gente percebe que você está tão diferente, o que aconteceu? Daí você diz, nada. Não é nada. Você prefere ocultar que você conheceu a Jesus, que você está nos pés de Jesus, que você está servindo a Jesus, você prefere ocultar, para de repente não ser menosprezada pelas pessoas que ainda não servem a Cristo. Então, irmãos, eu acredito que o motivo que levou Nicodemos ir ter com Jesus durante a noite foi esse. Não querer mostrar para as pessoas que ele precisava se humilhar perante a Cristo. Que ele também, mesmo sendo uma autoridade, precisava de Jesus. Ele vai ter esse encontro com o Senhor e quando ele chega reconhecendo que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Logo que nesta época, a própria Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, não acreditaram que era o Filho de Deus. Não acreditaram que era aquele que o profeta Isaías tanto profetizou a respeito, o Messias. Então ele veio para os seus e os seus não recebem. E os que recebem, ele lhes deu o direito de serem filhos e também herdeiros. Então, Nicodemos, muito pelo contrário, ele chega e reconhece. Ele diz assim, não, eu sei que ninguém faz os milagres a qual o Senhor faz, se verdadeiramente não vier sobre si o poder de Deus. Então eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Daí Jesus poderia ter entrado no assunto dele, né? Não, realmente, eu sou o Filho de Deus, poderoso, né? Mas Jesus, ele vai direto ao assunto. Jesus olha para ele e diz assim, em verdade, te digo. Quem não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Daí ele se assusta.
Ele diz assim: Senhor, mas como podes um homem sendo velho nascer de novo, nascer uma segunda vez? Como poderei eu entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Veja que Nicodemos, irmãos, era tão carnal, ele era tão carnal que ele não entendeu, ou fez de conta que não entendeu Jesus, porque Jesus estava falando com ele no mundo espiritual. Jesus estava falando com ele para ele nascer de novo da água e do Espírito, mas ele prefere ser tão carnal ao ponto de dizer: Senhor, poderei eu entrar no ventre de minha mãe e tornar a nascer? Ou como poderá, Senhor, um homem sendo velho nascer de novo uma segunda vez? A gente entende, irmãos, que as pessoas, quando não têm um encontro com Jesus, até crentes que já estão há tempos e tempos na presença de Deus, Jesus fala, Jesus usa da palavra, usa da profecia, usa da revelação, e quando a pessoa ouve, ela diz assim: poxa, mas não entendi, o que é isso? Não estou entendendo. E ela prefere entender de uma forma carnal do que de uma forma espiritual. Por quê? Porque são pessoas, irmãos, que têm vivido na carne, têm vivido somente para os prazeres desta vida, para os prazeres que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece, as coisas que são passageiras, que são vãs. Então essa pessoa que vive nos prazeres deste mundo, quando Jesus fala, ela não entende, ele não entende, não compreende o que Jesus está falando, não compreende a linguagem de Jesus, porque sim, a linguagem de Jesus é completamente diferente da linguagem desse mundo. E quando então essa pessoa ouve Jesus falar, ela fica assim: poxa, eu não estou entendendo, o que ele está dizendo? Está dizendo para mim isso e aquilo? Não pode ser, porque é impossível, não tem jeito, não tem como fazer isso que ele está dizendo. Mas não, aquele que crê no Senhor, para aquele que crê no Senhor, nada é impossível. Quando ele está ouvindo essas palavras que vêm de Jesus, ele está pensando: não, isso é impossível, não tem jeito. Ele está mandando eu nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Não tem jeito de eu nascer de novo. Não é possível. Eu nunca vi ninguém nascer de novo. Eu nunca vi um João que eu conheça morrer e depois nascer de novo e dizer: eu sou João novo. Eu morri ontem, nasci, estou aqui, sou João. Eu nunca vi. Era o que Nicodemos estava tentando dizer para Jesus: Jesus, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Daí Jesus continua, e Jesus diz: em verdade te digo que aquele que não nasceu da água e do Espírito, não poderás ver o meu reino. A coisa era tão séria que Jesus estava dizendo que aquele que não nasceu da água e do Espírito não será salvo. E quando Nicodemos está ouvindo essas palavras, ele não está entendendo, porque Nicodemos não tinha um encontro com Deus. Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Nicodemos conhecia as leis. Nicodemos sabia que não podia matar, roubar, adulterar. Nicodemos sabia que não podia mentir. Conhecia tudo isso, mas não tinha nascido de novo. Ô pastor, peraí, Nicodemos sabia que não podia matar, que tinha que amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Nicodemos sabia dessa coisa toda? Sim, Nicodemos sabia. Mas Nicodemos ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Não tinha nascido de novo. O que é da carne, o que é nascido só da carne, ele entende só as coisas que são da carne. Mas o que é nascido do Espírito, entende as coisas espirituais. É o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Nicodemos, o que é nascido da carne, ele só entende as coisas da carne. Por isso que você está tendo essa dificuldade para me entender. Porque você só nasceu da carne. Você precisa nascer agora do Espírito. Primeiro, você precisa cumprir com as minhas justiças.
com os seus deveres de um cristão. Se você cumprir, porque Jesus foi batizado, irmãos. E o que significa ser batizado? Significa deixar o seu velho homem para trás. Deixar aquela pessoa que antes fazia aquilo outro. Deixar tudo isso para trás. Antes, pastor, antes eu mentia, deixei para trás. Pastor, antes eu falava mal da vida dos outros, deixei isso lá nas águas, não falo mais. Antes se a pessoa me maltratasse, eu me vingava. Pastor, isso não faz parte mais da minha vida, ficou lá nas águas. Eu morri, esta velha pessoa ficou lá, morreu. E lá eu nasci de novo. Eu nasci para viver no Espírito de Deus. Eu nasci para viver segundo o Espírito de Deus. Então agora a minha vida é completamente diferente de antes. Agora eu vivo a minha vida sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Nicodemos não estava entendendo porque ele era nascido somente da carne. E quando Jesus disse para ele, você precisa cumprir com a minha justiça, nascer de novo, que é o batismo nas águas. Quando a pessoa é batizada nas águas, e como Jesus foi, eu volto a dizer, Jesus não precisava, porque o batismo é para deixar os pecados. Jesus não tinha pecado algum. Mas por que Jesus foi batizado então, pastor? Porque Jesus não queria ser hipócrita. Jesus não queria pregar uma coisa que ele não vivia. Jesus não queria chegar aqui para um povo como vocês hoje e dizer assim, vocês precisam se batizar nas águas. Daí alguém se levanta no meio do povo e diz assim, e o Senhor?